Bom dia, galera vascaína, bom dia, gigantes vascaínos, vascaínos e vascaínas de todo o Brasil. Esse é o canal Vasca Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse primeiro boletim dessa quarta-feira, galera, dia de jogo, dia de jogão, o Vasco aí em busca da semifinal da Copa do Brasil, né, galera? Vasco tentando chegar pela terceira vez consecutiva a uma semifinal da Copa do Brasil. Hoje, dia de jogão, galera. E também, galera, vamos falar sobre Marcos Lamar, que é a galera que vai ter presença em São Januário. Vamos falar também, galera, do Pedro Emanuel, né, que fez os seus treinos preparatórios ontem. Vamos falar da possível escalação. Vamos falar também, galera, de contratações. Vamos falar também, galera, dos jogadores que estão se reapresentando depois de empréstimos com os clubes do exterior, né? E vamos falar também, galera, sobre negociação. O Nelson de Ouça, que pode voltar de novo, galera. O Real Betis quer de toda forma negociar o jogador. O Vasco tem interesse, né, há muito tempo no jogador. Tá ok, galera? Mas antes eu peço a sua ajuda, a sua colaboração. Dê o seu joinha, deixe seu like, se inscreva no canal, galera, e você está ajudando aqui o Vascaíno, nordestino, alagoano, arretado, galera. Muito obrigado, eu quero agradecer sempre a vocês que estão sempre curtindo os meus vídeos, né? Estão deixando os likes, se inscrevendo, galera. Isso é muito bom para o canal dar uma alavancada, galera. Isso para o canal crescer só depende de vocês, galera. Vai lá, é de graça. Deixe o seu joinha, se inscreva aí no canal, galera. E você está ajudando o Vascaíno, nordestino, alagoano, arretado. Tá ok, galera? Vascaíno ajuda Vascaíno. Galera, antes de começar, quero deixar aqui um alô, um bom dia aí, né? Para pessoas que andam sempre curtindo meus vídeos, mandando mensagem, galera. Vilásio Dias, né? Adilson Silva, Disseu, galera. Johnny Vasconcelos Costa. E também, galera, Odimar Silva, de Rio Branco, Acre. E Manuel Pereira da Silva, galera. Essa galera aí, desejar a você um bom dia aí e obrigado por vocês estar curtindo meu vídeo, né? Saudações vascaína a esses vascaínos aí espalhados pelo Brasil aí, galera. Muito bom ver essas pessoas deixando os comentários, né? Curtindo meu vídeo, galera. Eu agradeço muito de coração, galera. Muito obrigado mesmo, galera. É um canal simples, como eu sempre falo, canal pequeno. Estou começando agora, galera. Não tenho patrocinador, mas estou todo dia aqui trazendo informações para vocês aí, galera, deixando vocês informados. E fico muito feliz quando vocês deixam seu like, quando vocês se inscrevem. Muito bom mesmo, de coração, galera. Isso só dá ânimo para continuar. Ok, galera? Muito obrigado mesmo, de coração. Galera, hoje, né, dia de jogão, né, dia de Vasco da Gama, né? Vasco em São Januário hoje, galera, às 9h30, galera. O Vasco começa a disputa, né, contra a Vitória, galera, pela uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, galera. É importante a vitória do Vasco, galera. Será muito importante o Vasco fazer aí 2-0 para ir com um bom placar lá semana que vem para Salvador, lá no Barradão. O Vasco lá é forte. O primeiro jogo, galera, será hoje, né? Logo mais, às 21 horas, em São Januário. Galera. O Caldeirão vai estar lotado, galera. A transmissão será dos canais Globo, né? Sport TV, Premier TV, né? Também e da Amazon Prime, galera. A missão, galera, a missão do Vasco, né? Nesse jogo, será um jogo bastante importante. E a missão do Vasco é se colocar, galera, entre os 4 melhores do torneio, né? Pela terceira vez, galera. O Vasco, em seguida, o Vasco 2024 e 2025, né? E tentando agora em 2026. Em 2024, galera, o Vasco foi eliminado pelo Atlético Mineiro nas semifinais, galera. E em 2025, o Vasco foi à final e perdeu para o Corinthians, aquele jogo que o Vasco fez de início no comando, de início com aquele esquema de jogo. O Vasco foi lá em São Paulo, conseguiu um 0-0, podendo ganhar dentro de casa, cara, e o Vasco levou, fechando lá, levou 2 gols e perdeu a classificação e perdeu, deixou de ganhar a Copa do Brasil, galera, em casa. E aí, cara, o Vasco deixou escapar o campeonato, um campeonato tão importante que é o campeonato carioca, que é o campeonato, perdão, que é a Copa do Brasil, galera. E dessa vez, o Vasco, né, hoje, 2026, em 2026, o Vasco tenta esse mesmo feitio, né, de chegar às semifinais, contra o primeiro jogo contra o Vitória hoje, precisando da vitória, o Vasco ganhando, cara. O Vasco, né, fazendo um bom placar, né, será muito bom, galera. Um bom placar hoje, 2-0, e aí
o Vasco vai lá para o Barradão, lá para Salvador, com praticamente a classificação, a passagem para a semifinal do Aboa. Então, galera, o Vasco treinou ontem, Pedro Emanuel e a equipe treinou ontem, fez os seus treinos preparativos, o último treino, o último treino, o treino antes da partida, O Vasco, o Pedro Emanuel fez os ajustes ali, galera, treinou ali com o Ramon Henrique ali no meio, treinou também com a Avelar ali do lado esquerdo, Esses meninos entraram muito bem no jogo contra o Palmeiras, apesar da derrota, E Pedro Emanuel, galera, Pedro Emanuel falou que não vai poupar jogador nenhum nas Copas, Tanto na Copa Sul-Americana como na Copa do Brasil e para o Campeonato Brasileiro. Se tiver condições de jogar, vai para o jogo, cara. E é assim, cara. É assim. Tá ganhando para isso, o Vasco tem que ir para cima, não tem questão de poupar, não. A gente viu com o Renato Gaúcho, o Vasco passou muito vexame, poupando jogador, treinando, mas quando chegava no vamos ver, não dava em nada, também perdia. E aí, galera, o Pedro Emanuel é um jogador, um treinador sério, tá? E tá aí, galera. A provável escalação, galera, para o jogo de logo mais, às 21 horas, Léo Jardim no gol, PH, o Puma Rodrigues na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, a dupla de zaga, Carlos Coelho e Robert Renan. No meio, galera, Santiago Souza, nosso capitão Thiago Mendes e Tietê, Pode ser que ele use o garoto Ramon Henrique, mas pode ser o Tietê, pode ter essa dúvida aí, mas eu creio que ele vai com o Tietê no primeiro tempo. E nas laterais, galera, pela lateral direita, o Andrés Gomes e pela lateral esquerda. Ele pode ter a opção de Nuno Moreira com colídio centralizado, galera. Porque o Nuno Moreira e o Andrés Gomes podem revezar, Tanto joga na lateral esquerda como no ataque, pelo lado direito e pelo lado esquerdo, e colírio centralizado. Ou ele pode ter a opção de colocar Adson pela lateral direita, Andrés Gomes pela esquerda e colírio centralizado. Eu creio que Pedro Emanuel não vá com DVD nesse jogo, A gente sabe que DVD não vem fazendo gol, cara. Fez aquele golzinho lá contra o Olímpio, mas, cara, o Facundo Colírio, quando entrou contra o Palmeiras, mostrou, cara, pouco tempo já fez o gol. Ele fazia bastante gol lá no River Plate, então ele tem que estar como falso 9 ali, enquanto chega um centroavante ali, com presença de área. Então, galera, a provável escalação é essa. O Vasco já está pronto, galera, para o duelo de logo mais, galera, em São Januário, Caldeirão lotado, os ingressos já foram esgotados ontem, galera. E aí, galera, vai ser muito bom para o Vasco conseguir uma boa vitória lá. E, galera, é isso aí. O Vasco se preparou, o Vasco treinou. E, galera, temos uma novidade, O Marcos Lamarca, galera, ontem, o Vasco, depois do treino, o Vasco foi para o hotel, para se concentrar. E quem estava lá era o Marcos Lamarca, galera. O Marcos Lamarca estava lá jantando com o pessoal no hotel, E hoje ele estará presente, galera, lá em São Januário. Mostra, cara, o interesse desse empresário, desse grande empresário, pessoa de uma família que tem uma boa índole aí. O pai dele é José Roberto Lamarca e o filho aí, Marcos Lamarca, galera, são vascaínos e querem, cara, comprar a SAF Vascaína há 2 anos aí, que vem dando problema sempre, tem alguma coisa para atrapalhar. Então, o Marcos Lamarca esteve presente lá, jantou com o elenco vascaíno lá, lá na concentração, na concentração de hoje, vai estar presente lá em São Januário, galera, presenciando, assistindo o jogo aí, cara, mostra que ele tem bastante interesse, e é vascaíno, entrou contra o Palmeiras com a camisa preta do Vasco, e agora, cara, hoje estará presente. Isso é bom demais, mostra o interesse pelo que está sempre ao lado da equipe. Isso vai ser bom, cara. Vai ser bom para que essa SAF venha logo para leilão e aí resolverá logo essas coisas. Marcos Lamarca compra logo isso aí e aí o Vasco só tem a crescer. Pois é, galera. Galera, vamos falar em negociação, O Vasco, galera, tem interesse no atacante Ronaldo Martinez, do Talleres, galera. As informações, um camisa 9, o cara é um jogador de 30 anos, faz bastante gol, O presidente do Talleres confirmou publicamente o interesse do Vasco pelo jogador. As informações que o valor do atleta é de 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. Mas também as informações é que o Talleres tem interesse no
Marinho e Nestruça, galera. E quem sabe aí, não haja uma troca aí, Marinho vai e o jogador de talentos vem, cara. O centroavante, né? O Vasco quer contratar 2 centroavantes ali, galera. São 3 disputas aí, né? 3 campeonatos, quem sabe aí o Vasco não traz. E, galera, as informações sobre o Bruno Duarte, galera. Bruno Duarte é o jogador, né, que o Vasco está bastante interessado, jogador do Estrela Vermelha, centroavante, camisa 9, faz bastante gol lá e já está certo, né, com o Vasco, galera, está palavrado, né, pode ser anunciado, galera, a qualquer momento, hoje, amanhã, até mais tardar, até sexta-feira, esse jogador pode ser anunciado como jogador do Vasco, né? 3 anos de contrato. As informações aqui, a de Lopes, como um grande executivo de futebol, acho que fez negociação lá, galera, e sem precisar do empréstimo. Esse jogador pode estar chegando já daqui para o final de semana, pode assinar contrato aí com o Vasco, galera, para os próximos jogos aí, o jogador chegar e resolver o problema do centroavante lá na frente, galera. Isso é muito bom, galera. Isso é muito bom mesmo. O jogador tem vontade de jogar no Brasil, principalmente no Vasco da Gama, ele já falou, né? E quem sabe aí essa negociação foi feita sem precisar de dar, é, de dar um sinal, né? De dar uma garantia para ser resolvido depois aí. As informações são essas. E, galera, também, né? Tem chegada de jogador, 2 jogadores, galera, jogadores conhecidos, o Riquelme, lateral esquerdo, todo mundo lembra dele, né? E o Lloyd Augusto, galera, estão de volta, né? Vão voltando de empréstimo dos seus clubes, né? O Lloyd Augusto, é, o Lloyd Augusto estava jogando na Turquia e o Riquelme estava jogando na Grécia, galera. E lá terminaram os seus contratos lá, estão de volta e já foram inscritos, galera, no BID, né? E aí está disponível aí para o Pedro Emanuel aí, galera, jogar, já estão treinando. Felizmente, eu acho que o Vasco não conseguiu clubes para emprestar esse jogador e eles vão ficar aí disponíveis, né? São jogadores do Vasco que estão aí. E, galera, a situação de Diego Carlos, zagueiro, que o Vasco estava negociando, de primeiro, logo no início, o Vasco tentou, estava tudo certo. Mas a demora, né, para liberar o dinheiro, o Fenerbahçe negociou com o Parma, mas parece que o Parma não deu certo, né? Fez uma proposta que o Parma não gostou, o Vasco voltou a negociar de novo com o Diego Carlos. E aí, galera, a demora de sair essa grana aí, de sair os 150 milhões de empréstimo, aí pode ser que o Diego Carlos negocie com outro clube aí, que já tem clube lá da Europa interessado no jogador. Mas aí vem o plano B, que é o Arthur Chaves, galera. As informações que o Vasco já está negociando com o Fenerbahçe pelo jogador aí, pelo o zagueiro, né, que atua pelo lado direito, um jogador alto, bom de bola, tanto ofensivo como defensivo. Isso aí, as informações aqui está bem avançada com o Arthur Chaves aí, caso o Diego negocie com outro clube. E também, né, galera, tem o Joaquim também, que já é outro, o Vasco andou sondando muito, o Joaquim do Tigres, né, do México. Então, galera, são essas aí as informações. Também, galera, agora vamos falar sobre o Vasco, que tem interesse no atacante paraguaio Alex Arce, né? O Vasco tem bastante interesse. O Vasco, ele foi, esse jogador foi artilheiro, está sendo artilheiro ainda da Copa Libertadores aí, galera. O atacante do Rivadavia, centroavante, né? Ele faz bastante gol. Agora, galera, vamos falar sobre Nelson Deus, galera. Nelson Deus, a gente sabe que no início, 2 meses atrás, por aí, praticamente, o Vasco fechou com o Real Betis sobre o Nelson de Orça, né? Que, galera, o Vasco tem bastante interesse no jogador, um bom jogador, um jogador que joga com a camisa 8 ali no meio, bom, sobe muito para o ataque, galera, faz bastante gol. E o Vasco tem interesse, não perdeu ainda o interesse pelo jogador. O jogador, depois, o treinador, o jogador, e o empresário ficou colocando coisa na cabeça, o jogador desistiu. Mas aí o Real Betis quer porque quer vender o jogador, cara. O Real Betis estava esperando proposta dos clubes lá da Europa, mas não apareceu. E aí o Vasco voltou a interesse. Essa formação é que está voltando a negociar com o jogador, né? Já estava tudo certo, um empréstimo, 1 ano e meio, com obrigação de compra, e o Vasco tem interesse no jogador, o Vasco interessa, o jogador interessa ao Vasco, o Vasco vê o Nelson Deus ali como um problema de resolver o meio de campo ali também, galera, no camisa 8, já tem o Santiago Souza, camisa 5, chegando
o Nelson deu seu camisa 8, cara, vai ficar no meio de campo. E Thiago Mendes vai ficar no meio de campo muito forte. Então, galera, as informações são essas. O Vasco está esperando, galera, só mesmo o empréstimo VIP de 150 milhões que pode ser liberado aí, quem sabe, de hoje para amanhã. E o Vasco trazer os jogadores que o Vasco está precisando, que é um zagueiro, um meio de campo, né, um camisa 8 aí, um atacante pelos lados e o centroavante aí, que já tem o Bruno Lopes, já o Bruno Duarte, certo? E o Vasco quer trazer 2 centroavantes, e aí, quem sabe aí, tem um João Mercado, que é um atacante que já estava praticamente certo aí, só faltou grana. Mas é isso aí, galera. As informações são essas. Vamos mais tarde torcer pelo nosso Vascão da Gama aí, galera, para passagem para a semifinal da Copa do Brasil. E hoje seja um bom jogo. O Vasco meta aí uns 2 a 3 gols e vá para Salvador com um placar, né, já praticamente classificado. Então, galera, qualquer informação estaremos aqui para vocês, galera, no canal Vamos Vasco, Vamos Gigantes e no canal Vasco é Gigante aqui, galera, ok? Um bom dia a todos. Tchau.